Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação direta de momentos de estresse e ansiedade com a saúde da pele. É fundamental a gente lembrar que outros fatores, como por exemplo alimentação gordurosa, copiosa, tabagismo, consumo de álcool, todos esses são fatores que podem interferir diretamente na saúde da nossa pele, desencadeando ou agravando patologias que o paciente já tenha dermatológicas. O estresse não é diferente disso. Estresse, ansiedade, principalmente o estresse, libera algumas reações químicas no nosso corpo. A gente tem a liberação de quantidades pequenas de adrenalina, cortisol. Isso daí, por sua vez, tem um metabolismo, todo um processo biológico no nosso corpo que vai resultar diretamente em algum acometimento, alguma patologia, principalmente alguma inflamação na nossa pele. Esse excesso de cortisol que foi produzido interage na nossa pele de uma maneira um pouco prejudicial. No caso de acne, por exemplo, das espinhas, cortisol acaba fazendo um estímulo à produção das glândulas sebáceas, produção de sebo. Isso daí é prejudicial para quem já tem uma pele oleosa, para quem já tem uma pele com tendência a acne e pode desencadear algumas lesões de pápulas e pústulas, que são as espinhas. Além disso, todo esse processo de estresse crônico diariamente, em função do trabalho, relações familiares, tudo isso daí a longo prazo, além de problemas cardiovasculares que isso pode ocasionar, também para a pele a longo prazo pode resultar num envelhecimento precoce, num envelhecimento das células, do surgimento de rugas finas, marcas de expressão, no aumento da inflamação do corpo. Isso propicia uma piora, um agravo de quadros de base que o paciente tenha, como por exemplo a psoríase e alguns eczemas, algumas dermatites. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar é que o estresse, a ansiedade está relacionado diretamente à queda de cabelos, ao eflúvio telógeno. Então, geralmente, alguns pacientes que passam por um estresse crônico diariamente acabam, às vezes, nem percebendo isso ao longo do tempo, mas pacientes que têm um momento agudo, pontual de estresse ou ansiedade, como, por exemplo, a perda de um familiar, um momento de estresse com o parceiro, com o companheiro, um atrito no trabalho, tudo isso daí, que seja mais incisivo, mais intenso, pode provocar um eflúvio, uma queda de cabelos. Que geralmente começa depois de alguns meses, depois de algumas semanas da exposição a esse fator mais estressante ou de maior ansiedade. E é importante a gente lembrar que em alguns casos de ansiedade, algumas alterações alimentares, por exemplo, podem estar relacionadas a isso. Então, geralmente o paciente que está um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, tende a se alimentar mal, acaba tendo uma alimentação até um pouco mais impulsiva e até alguns casos de compulsão alimentar estão associados a isso. E isso vai interferir diretamente na saúde da pele também, principalmente no caso de acne, por exemplo, que tem essa relação direta com alimentos mais gordurosos, hipercalóricos e ricos em açúcar. Diante disso, é fundamental que o médico dermatologista consiga manejar esse paciente, olhá-lo além da queixa, além da lesão alimentar que ele apresenta na pele, mas coletar uma história mais detalhada, entender a rotina desse paciente, cotidiano, um pouquinho da vida pessoal dele, principalmente quando a gente está diante de alguma dessas doenças que tem interação de componentes emocionais, de estresse e ansiedade. Quanto antes a gente detectar, eventualmente, essa alteração que o paciente tenha, ou esse diagnóstico propriamente dito, melhor vai ser o tratamento dele, mais rápido será esse tratamento e, na maioria dos casos, é importante que o médico saiba conciliar esse paciente junto com outras especialidades, principalmente no caso um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma abordagem mais específica desse paciente, com mais propriedade do que o médico dermatologista consegue fazer, e acompanhar junto esse paciente. Você tem percebido alguma alteração na sua pele, alguma doença dermatológica que está relacionada diretamente ao estresse ou ansiedade? Deixa aqui nos comentários para eu saber um pouquinho mais sobre o que vocês estão passando. Já faz acompanhamento com o psicólogo ou psiquiatra? Tem percebido se esses tratamentos têm melhorado a sua patologia de base? Deixa aqui pra gente, vamos conversar um pouquinho. Não se esqueça de ativar o sininho, dá like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima!